Regan Delaney Stokes nasceu em março de 95 no Kentucky, mas mudou-se para Ohio ainda muito pequena. Ela era filha de Toby Stokes e Lisa McCreary Stokes e tinha uma irmã caçula chamada Mackenzie. Regan foi descrita como uma moça feliz, vibrante e divertida e tinha uma enorme coleção de amigos. Na data dos fatos, estava a caminho de realizar um sonho. Em pouco menos de um ano ela seria psicóloga, mas não qualquer psicóloga, e sim uma psicóloga formada pela Universidade de Ohio, que era sua grande paixão. Desde criança, Regan sabia onde queria estudar e nem sequer analisou outras possibilidades. Era Ohio ou nada. Em fevereiro de 2017, ela estava no último ano e pretendia trabalhar como terapeuta em dependência química assim que se formasse. A ideia era pegar o diploma e mudar para Cleveland, onde já tinha um emprego garantido esperando por ela. E enquanto estudava, dava um jeito de ganhar uma graninha trabalhando meio expediente num pub em Columbus. Apesar das excitações pelas possibilidades que o futuro oferecia, esse foi um período difícil na vida de Regan. Coisas boas estavam sim acontecendo, mas ela tinha acabado de terminar um relacionamento com seu primeiro amor. Foi um rompimento mútuo, já que os dois tinham se distanciado pelas demandas da vida, mas ela estava sentindo aquele vazio que qualquer um que terminou um relacionamento conhece bem. O dia 8 de fevereiro de 2017 foi especialmente frio. A previsão do tempo mostra que fazia mais ou menos 2 graus negativos. Era uma noite normal de trabalho para Regan, e ela apareceu no pub à hora certa, cumpriu seu expediente e saiu aproximadamente às 9h45 da noite. Nesse mesmo horário, o pai, que vivia na Flórida, estava esperando a ligação de Regan. Ela tinha prometido entrar em contato assim que saísse do trabalho, e ela sempre cumpria suas promessas. Mas não dessa vez. As horas iam passando e ela não ligava. Os pais ficaram muito preocupados e tentaram contato insistentemente até 2 da manhã, quando o telefone saiu do ar. No dia seguinte, sua colega de apartamento disse que Regan não tinha dormido em casa, e a família, que já estava nervosa, ficou desesperada. À noite, um dos amigos de Regan esperou o pub abrir e foi até lá conversar com o gerente, que confirmou que ela tinha trabalhado no dia anterior. Mas o carro dela não estava no estacionamento. E quem reportou seu desaparecimento para a polícia foi exatamente o gerente, porque pela lei do estado de Ohio, o boletim de ocorrência deve ser feito pela última pessoa que teve contato com o desaparecido. Columbus Police. So we had a employee leave work last night, and she has not been home. Her phone is off. Nobody can find her. So I wanted to see what I could do about filing a report. It's Regan Stokes. Mas, infelizmente, quando essa ligação foi feita, ela já tinha sido encontrada. Hello, 911. Yeah, I think there's a body out here. I don't know if this is a fake or what. I'm afraid to get close to it. This is really freaking awesome. Please hurry, send somebody. Okay, stay right there, sir. O corpo foi encontrado em Grove City, a uma distância de 20 minutos do pub onde ela trabalhava. Regan estava num parque, nua, com 2 tiros na cabeça. Seus pertences não estavam por perto, nem mesmo suas roupas e calçado. A princípio, os policiais não sabiam de quem era aquele corpo, mas assim que o registro de desaparecimento entrou no sistema, desconfiaram que era ela. E pouco tempo depois, um tio chegou para fazer a identificação oficial. As notícias foram devastadoras, tanto para a família quanto para a comunidade. Uma morte nessas circunstâncias era algo incompreensível. Regan era uma pessoa querida, sem inimigos, que não usava drogas e nem estava metida em nenhuma transação obscura que pudesse colocá-la em perigo. O único suspeito, o suspeito óbvio nesse tipo de investigação, era o ex-namorado. E a polícia foi atrás, mas ele tinha um álibi sólido e logo foi descartado. Além disso, os dois tinham terminado pacificamente e continuavam amigos. A hipótese dele ser o assassino simplesmente não fazia sentido.
mas logo o carro foi encontrado, e com ele vieram algumas pistas. Reagan não fumava, mas acharam bitucas de cigarro, um recibo do McDonald's e alguns comprovantes de caixa eletrônico, que indicavam que alguém tinha acessado sua conta bancária. Além disso, um cheiro muito forte de gasolina indicavam que tinham tentado queimar o veículo. E hoje, nesse mundo moderno, nós vivemos na era do audiovisual. Dificilmente alguém escapa de ser filmado em algum lugar, em algum momento ou fazendo alguma coisa. Sempre vai ter um discípulo do Big Brother por perto. E esse foi o caso aqui também. A polícia foi atrás das câmeras e viram um homem comprando um galão de gasolina no mesmo horário do desaparecimento. Também tiveram acesso às imagens de Reagan tentando sacar dinheiro no caixa eletrônico, embora a qualidade do vídeo impedisse a identificação da pessoa que estava no banco do carona. Mas a maior pista mesmo veio da bituca de cigarro. Rapidamente o DNA indicou o nome, já que o suspeito estava registrado no sistema. E ele era um criminoso conhecido da justiça, cujas infrações iam piorando a cada dia. Seu nome era Brian Lee Goldsby, de 29 anos. Brian teve uma daquelas infâncias horríveis e era filho de uma mulher alcoólatra e abusiva. Logo no início da adolescência, entrou para uma gangue e começou a praticar crimes, colecionando ofensas como invasão, dano, receptação, roubo, furto em lojas e abuso de menores. Em 2010, ele sequestrou uma mulher grávida e seu filho de 2 anos de idade, colocou uma faca em sua garganta, abusou dela na frente da criança e depois a obrigou a tirar dinheiro do caixa eletrônico. Ele foi pego e esse crime o levou à prisão, mas como a vítima estava apavorada e se recusou a testemunhar, recebeu apenas 6 anos para cada um dos delitos. É de se imaginar que ele cumpriria ambas as sentenças, né? 6 anos de um crime e 6 anos do outro. Mas não. O sistema achou que ele poderia cumprir as 2 penas ao mesmo tempo. Ou seja, ao invés de 12 anos, cumpria apenas 6. E como se não bastasse, ele foi liberado mais cedo, apesar de ter acumulado 52 infrações no período em que esteve preso. Sim, você não ouviu errado, não. Ele acumulou 52 infrações na cadeia, que iam de posse de contrabando e substâncias controladas a brigas, furto e desobediência aos guardas. Seu comportamento era tão caótico que o transferiram de presídio várias vezes. Ele arrumava problema em um, eles o transferiam para outro. E mesmo assim ele recebeu liberdade condicional. E 5 anos e meio depois, estava nas ruas novamente. Brian foi libertado em novembro de 2016 e colocado dentro de um programa de reinserção chamado Exit. Eles o instalaram no albergue e lhe deram uma tornozeleira eletrônica, que deveria monitorá-lo enquanto estivesse na rua. Esse é o princípio da coisa. A tornozeleira serve para o condenado provar que está agindo de acordo com a lei e que não pratica mais os hábitos criminosos que o levaram à cadeia. É uma espécie de voto de confiança, só que vigiado. Mas para isso, é preciso que exista algum controle. O problema é que esse monitoramento era apenas teórico, já que o Exit não checava as informações registradas pelo aparelho. A única coisa que exigiam era que Brian estivesse no albergue entre 22 às 6. E mesmo assim ele descumpriu essa regra várias vezes sem que tomassem nenhuma atitude. E de novembro, quando ele foi liberado, até fevereiro, quando tudo aconteceu, ele cometeu ao menos 6 crimes. Mas é claro que esse número pode ser maior, já que muita gente não procura as autoridades quando é vítima de alguma violência. Brian estava simplesmente livre, leve e solto para fazer o que quisesse. Na tarde do dia 8 de fevereiro, Reagan foi para o trabalho no pub. As imagens mostram-na chegando para assumir seu turno. Posteriormente, os colegas falaram que tudo correu bem. Ela cumpriu suas obrigações, se despediu e foi para casa. Naquela semana, apesar do término do relacionamento, ela estava feliz com a proximidade da formatura. Em sua última postagem no Twitter, contou que o pai tinha pedido que ela escolhesse uma moldura para o diploma que viria muito em breve. Logo ela se mudaria para Cleveland e deixaria o trabalho de garçonete para virar psicóloga. Era a realização de um sonho, a recompensa merecida após anos de esforço e abnegação. Na tarde do dia 8 de fevereiro, Brian saiu do albergue procurando uma vítima.
Os dados da tornozeleira mostram que ele andou pelo campus da Universidade de Ohio e por uma avenida próxima, e depois pegou um ônibus para o centro da cidade. Aproximadamente às 8h30, ele chegou nas imediações da bodega e ficou por lá, caminhando pelos arredores. Às 9h45, Reagan terminou o expediente e foi pegar o carro para ir embora. E no caminho, os dois se encontraram. Ele a rendeu com uma arma, fez com que ela entrasse no carro e a obrigou a ir até um caixa eletrônico sacar dinheiro, mas a transação foi negada. Brian prometeu que só estava interessado em obter vantagem financeira. Disse que não ia lhe fazer nenhum mal, mas no meio do percurso, parou em um beco e abusou dela. Após esse cenário de pesadelo, eles foram a outros caixas eletrônicos e abasteceram o carro 2 vezes. Reagan implorou por sua vida. Posteriormente, Brian disse que ela dizia o tempo todo: "Tudo que eu quero é viver." Mas ele já tinha ido longe demais e temia que, se a soltasse, ela iria direto denunciá-lo. Com seu histórico de agressor sexual, isso poderia significar muitos anos de cadeia. Então ele ordenou que ela dirigisse para um parque próximo, que àquela altura e com o frio que estava fazendo, estava totalmente deserto. Chegando no parque, ele ordenou que ela se despisse e saísse do carro, e quando ela começou a caminhar, disparou 2 tiros, um na cabeça e outro na lateral do rosto. Depois de matá-la, ele foi para a casa da namorada e os dois foram a McDonald's gastar os únicos $60 que ele conseguiu sacar da conta de Reagan. Ele também a presenteou com a carteira e a bolsa que roubou da moça. Depois, tentou colocar fogo no carro para destruir as evidências, mas não teve nenhum sucesso. A polícia logo o pegou, e quando ele viu que tinha uma boa quantidade de evidências contra ele, confessou o roubo, mas não o assassinato, e inventou que a morte da moça tinha sido provocada por um homem chamado TJ. Era uma história mirabolante, e é claro que não colou. Ele foi acusado e levado a julgamento. Reagan's killer, Brian Goldsby, was a violent sex offender released from prison homeless in late 2016 because of his. A morte de Reagan deixou a comunidade ultrajada. Quando souberam de tudo que Brian fez e se livrou, a revolta foi enorme. No julgamento, Brian alegou inocência até o final, mesmo com o DNA nas pontas do cigarro, no carro, dentro do corpo dela e com 2 testemunhas dizendo que ele tinha confessado o crime. Ele só foi honesto na declaração final, e mesmo assim, parece que estava visando um benefício próprio. Today I would like to apologize to the Tokes family for the conduct committed against your daughter, friends, and family. Please have mercy on me. That's all I'd like to say. All right. You can have a seat. Thank you. Em 23 de março de 2018, Brian Lee Goldsby foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Se tudo der certo, ele vai morrer na cadeia. No dia em que teria sido a formatura de Reagan, a formatura que ela tanto queria, que lhe daria a chance de ser psicóloga, ela não estava lá, mas a universidade resolveu homenageá-la dando seu diploma à família. But today her family got to see her hard work at Ohio State pay off. Reagan Delaney Tokes to receive the degree Bachelor of Arts. The Tokes family, while battling their emotions, received Reagan's posthumous degree on her behalf and released this statement soon after, which reads in part, Reagan Delaney Tokes wanted to be a Buckeye ever since she was a little girl. A morte de Reagan provocou muitas mudanças. Os Tokes moveram um processo civil contra o sistema correcional de Ohio por negligência. Segundo eles, o Estado falhou no monitoramento de um condenado perigoso, o deixando livre para cometer crimes. Em 2019, o Reagan-Tokes Act foi introduzido para alterar a legislação. A ideia é que presos com mau comportamento sofram restrições em sua liberdade condicional. A família também fundou uma instituição que oferece bolsas de estudo em nome de Reagan e ensina as mulheres maneiras de se proteger da violência urbana, como aulas de defesa pessoal e conscientização de riscos. Tudo isso para que a morte da moça, que perdeu a vida por uma falha no sistema, não tenha sido em vão. E é isso. Foi bom ter você aqui. Se puder, deixa um like e se inscreve para ajudar o canal. Valeu!